Eu acho que a frase que mais me marcou, que eu sempre quando eu conto, hoje eu não conto com tristeza, por muitos anos eu contei com tristeza. Foi quando meu pai, no meio de inúmeras ofensas, olhou pra minha cara e perguntou: você já é preto e agora você decidiu ser isso, o que você quer da sua vida? Nesse mesmo dia, minha mãe não deixou meu irmão dormir no meu quarto. E no outro dia, eu decidi fazer minhas malas e sair de casa. Quando eu era mais novo, estava abraçado com um amigo no ponto de ônibus e fui surpreendido por um soco no meu pescoço. Não consegui identificar quem era, porque o soco foi muito forte. E automaticamente eu sentei e só vi as pessoas correndo pela avenida, assim, não consegui identificar o rosto. Até hoje eu não consigo andar de mão dada ou abraçar as pessoas na rua ou demonstrar afeto em público por conta dessa situação que eu passei no passado. Uma vez eu tinha, aos meus 16 anos, quando eu liguei uma vez pro meu pai, assim, pra saber se ele tava bem e tal. A primeira coisa que ele perguntou foi, tipo, que voz é essa? Por que você tá falando desse jeito? Engrossa essa voz. E, tipo, aquilo me chocou muito, né? Porque eu tava ligando pra saber se meu pai tava bem e eu tava ouvindo, tipo, uma bronca por eu ser quem eu era. E aquilo deu bastante, porque a única referência masculina que eu tinha era meu pai. E você ouvir isso dele dói bastante. E eu fiquei com aquilo na cabeça e a partir daí, toda vez que eu ia ligar ou falar com alguém, eu lembrava da fala do meu pai e tentava engrossar o máximo possível a voz no telefone para não perceberem que eu tinha trejeitos ou a minha fala era um pouco afeminada. Eu era, tipo, obrigado a tentar fazer um personagem que não era eu. Eu tipo, engrossava a voz, eu era cobrado o tempo todo se eu tinha namorada ou se eu não tinha. E por muito tempo eu escondi a pessoa alegre que eu era. Eu tinha medo de sorrir, de mostrar para a sociedade quem eu era, por medo do que iam achar de mim. Parte do processo de autoaceitação passa por você ter maturidade e autoconhecimento a ponto de se expor para o mundo. Quem me conhece fora daqui, os meus amigos, a minha família, todo mundo sabe da minha orientação, todo mundo sabe quem eu sou, da minha história, do que acontece na minha vida. Mas é a primeira vez, inclusive, que eu me sinto à vontade no meu ambiente de trabalho para falar abertamente e fazer efetivamente um statement, assim. Eu me descobri uma mulher lésbica aos 19, falei a palavra. Fiquei treinando. Eu estava aqui no Stock Forbes, inclusive, foi o escritório que, de certa forma, me ajudou a passar por esse processo. E na época eu lembro que, assim, eu tinha um ambiente super confortável aqui, mas eu não tinha segurança de abrir o jogo, assim, de chegar a falar para as pessoas do meu trabalho, de contar mesmo como era a minha vida fora do escritório. Enquanto eu estava me descobrindo, eu acho que não era uma coisa do escritório, eu acho que era uma coisa minha de não me sentir à vontade. E aí, por N motivos, por não ter política, por não ter exemplo, por não ter... Acho que aí tem várias outras coisas. Então, assim, por isso até que eu acho que é muito importante isso que a gente está fazendo aqui hoje e todo o trabalho que o escritório vem fazendo ao longo dos últimos anos, porque é efetivamente isso que faz a diferença. É ter isso institucionalizado, isso como política, isso como parte do dia a dia, ter isso muito claro. O cara senta aqui no primeiro dia e fala, a gente tem tais políticas, mas elas não são só políticas, porque é muito comum isso, né? A gente efetivamente trabalha isso e a gente exercita isso no nosso dia a dia. É tudo que você quer ouvir, sabe? Chegar num lugar e saber que você efetivamente pode ser você e ser aceito por quem você é.
Eu até me questionei o que eu queria da minha vida sendo preto e gay. Porque, de certa forma, eu tinha consciência de que... Desculpe. Eu tinha consciência de que eu teria que ser muito forte para enfrentar essa condição. Eu não tinha para onde ir. Era minha primeira semana de faculdade. Eu não estava trabalhando ainda. E eu já estava entrando em desespero, assim, porque eu tinha feito, acho que umas 4 ou 5 entrevistas. E naquele dia eu recebi a ligação desse escritório, onde o RH informou que eu fui aprovado. E eu comecei a chorar muito, muito. Eu não conseguia responder a moça do RH. Eu acho que ela nunca teve uma resposta assim, porque ela só perguntava se eu estava bem, se eu estava ouvindo, e eu chorava, chorava, chorava. Foi só uma aprovação em um escritório. Eu senti a minha dignidade voltando quando eu recebi aquela ligação. Tá, eu recebi a volta da minha dignidade, a volta da minha confiança. Foi realmente muito significativo para mim. E aí foi o início, o marco da minha vida no ambiente corporativo e mais um desafio. Porque quando você é LGBT dentro de um ambiente corporativo, você tem inúmeros desafios de formas implícitas. Eu, como LGBT, acreditava que para me manter ali dentro daquele espaço, precisava de toda forma fazer com que as pessoas não descobrissem que eu era LGBT. Antes de pensar na minha área, antes de pensar nas competências atribuídas à minha função, eu pensava, a minha voz está grossa o suficiente, eu estou me portando, eu estou como um advogado, eu estou como um homem para a sociedade. Eu sou relativamente novo no escritório. Eu entrei no Stock Forbes em abril deste ano, 2021. E logo de início eu tomei conhecimento dos programas internos do escritório. E o Somos, com certeza, brilhou os meus olhos. Depois que entrar, saber que você tem um grupo que te apoia, que está ali aliado com você para lutar junto de uma sociedade mais justa, me traz um espírito de pertencimento muito grande. Nossa, o que eu diria? Coragem. Coragem. Porque vale muito a pena a gente ser a gente. Estamos aqui, fazemos parte disso. Estamos juntos nessa caminhada. Vamos construir juntos um ambiente melhor, não só dentro do escritório, mas também para fora do escritório. Eu acho que a gente não precisa ter medo de quem a gente é. A gente precisa ser o que somos e é isso.